Tati Pereira, esse é mais um episódio do Pode Conversar. E a minha convidada de hoje, ela ama café, ama animais e ama natureza. Não sei se é nessa ordem. Com vocês, Aline Novaes. Oi, Tati. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, com essa amiga. Sempre ajuda, sempre está comigo aqui. Então, Aline, quem é a Aline? É uma pergunta que eu nunca consigo responder para mim mesma. Muita gente. Mas é múltiplo. Eu acho que a gente é feito de várias coisas, né? De várias paixões, desejos. Então, assim, o que forma a Aline é estar em contato com a natureza, estar em contato com os animais, com a fotografia, que também é uma forma minha de expressão, acho que até mais que texto, né? Eu sou formada em jornalismo, fiz jornalismo, trabalhei na área de jornalismo e também na parte de administrativo. E há pouco tempo eu tive uma vontade muito grande de mudar totalmente de profissão. Hoje eu estou indo para o ramo veterinário, fiz auxiliar veterinário, estou fazendo medicina veterinária. Então, eu acho que o que faz a gente, o que define a gente, não tem como definição. Eu acho que é limitar muito a gente, sabe? A gente são fases. Então, eu acho que hoje a Aline é a jornalista, é a fotógrafa, a auxiliar de veterinário, a esposa, a filha, mas sempre buscando minha paz de espírito, minha consciência tranquila. Eu acho que a gente não definir limita muito a gente, então não consigo definir assim, quem é a Aline. Porque a gente muda, né? Então. A gente muda muito, a gente muda nossas opiniões, a gente muda o jeito da gente, às vezes a gente gostava de uma cor, agora a gente gosta de outra. A gente gostava de trabalhar igual fotografia, né? Que é uma forma muito de me expressar. Eu sempre fui uma criança muito quieta, né? Com uns 13 anos de idade eu tive síndrome de pânico. Então, eu sou uma pessoa muito acelerada, minha mente, eu tô quietinha, parece calma. Muita gente falou que eu pareço, nossa, eu tô calma, mas não sou, por dentro sou um furacão de pensamentos. Então, eu acho que o tanto que eu fui mudando, né? Fui uma criança muito mais retraída por isso. E a comunicação, todo mundo, quando eu resolvi fazer jornalismo, todo mundo falou assim, mas pra que você vai fazer jornalismo se você é mais tímida, você não consegue? Mas eu sempre gostei da parte visual, da parte de edição, da parte de produção, assim, sempre me encantei mais, sabe? Então, eu fiz por causa disso, tanto que eu não fiz para federais, porque todas são mais voltadas mesmo para o jornalismo convencional, né? E tudo, eu queria mais rádio e TV, só que aqui não tinha. Então eu fui para uma faculdade que era a parte mais técnica, né? Eles davam a parte mais técnica. Então eu fiz essa opção. Me encantei pela fotografia, sempre foi uma forma de eu me expressar, sabe? Uma formiguinha ali, alguma coisa, sabe? São várias coisas assim, que mexem assim, comigo, que eu gosto de fotografar. Então eu fui para a área de fotografia, trabalhei por 7 anos na fotografia de casamento, fotografava criança, ensaio de família e tudo, mas o foco era casamento. Aí logo depois, quando os meus sócios resolveram mudar, né, de ramo e também de nicho, né, de fotografia, eu também mudei e fui para o de família, gestante e bebês, mais pro lado do ensaio, né, e aniversário infantil, que sempre foi o que eu gostei. Que eu falo assim, que a fotografia, ela não é o fim, não é o propósito para mim, entendeu? É a parte onde eu consigo me interar com as pessoas, conversar com as pessoas, estar com as pessoas, aprender com as pessoas. E cada família, cada criança me ensina uma forma, né? A forma como vive, a forma como se vê um ao outro. Então, é mais a interação do que a fotografia em si. Porque você tem que perguntar, às vezes, assim, né? Tem uma avaliação um pouquinho antes, assim, né? Do que a pessoa gosta, Eu sempre pergunto, família, né? eu sempre, antes que a família entre em contato comigo, eu sempre pergunto assim, por exemplo, casal, né? O casal, ele quer fazer o ensaio deles para namoro, para casamento, para wedding.
E eu sempre pergunto, se tem algum lugar especial que vocês queiram fazer, um lugar que marcou para vocês, ou algum tema que vocês queiram fazer, né? Porque tem gente que gosta de fazer os ensaios em temas e tudo. Por quê? Porque já é um fator que vai deixar eles mais tranquilos. E querendo ou não, estando nesses ambientes, né? Ele vai estar assim, nossa, aqui a gente já viveu tanto, aqui agora a gente está construindo Fica mais à vontade, as né? memórias, né? Mais à vontade. Isso também é assim, quando não tem um lugar específico, eu sempre pergunto, que música que vocês gostam? As roupas, eu sempre estou orientando. Eu gosto, igual teve um ensaio que eu lembro assim, de aniversário, meu aniversário, eu ainda estava com estúdio, agora eu faço externo, foto externa. Eu lembro que eu perguntei, né, mando um formulário para o cliente, ela falou assim, olha, eles adoram escutar rock. Meu filho tem 6 meses, mas coloca qualquer música, colocar rock, ele começa a olhar pro pai e dá bracinho e quer tirar foto, e quer dançar com o pai, escutar o rock. O que eu fiz quando eles chegaram, a trilha sonora lá que eu coloquei, o som baixinho, era rock. O rock, eu falei assim, mas quais músicas, quais bandas? Então, assim, é uma forma de eu conhecer as pessoas e deixar elas naquele momento agradável, né? Porque não é comum você ir lá tirar foto. É outra coisa você tirar selfie do que você posar para uma pessoa, né? Então, muitas vezes eu não começo assim, faz isso, faz aquilo. Eu sou mais das fotos espontâneas, né? Tem os truques, quem é meu cliente sabe tudo, pescocinho de ganso, né? Então, às vezes a pessoa começa tão assim, travada, né? E aí a gente vai conversando e vai fazendo um ensaio e de acordo com quanto ela vai eu vou vendo que ela tá relaxada, aí eu vou começar a direcionar melhor. Né? Você falou que você estava em um estúdio, né? E aí você mudou. Eu não quero falar da parte ruim, porque em qualquer empreendimento a gente tem altos e baixos, né? E qual é o seu momento, assim, que foi o seu momento alto, assim, de fotografia, assim? Eu sempre levava a fotografia junto com o trabalho CLT, né? Antes de ter o estúdio. E aí eu comecei a ter, assim, comecei a me identificar mais com o trabalho que eu fazia na parte administrativa de jornalismo. Então eu falei assim, eu vou me dedicar agora à fotografia. E aí eu já estava tendo a redução, né, devido à pandemia e tudo. Isso ainda, a pandemia não estava ainda muito forte, né? Não tinha nem sido ainda noticiada, só era um boato ainda. Aí uma amiga minha me chamou para ajudar ela no estúdio dela. E aí eu falei assim, Aline, eu não sou muito de gestante e tudo, eu gosto mais do acompanhamento. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma parceria. Eu faço os acompanhamentos, você faz as gestantes. E assim eu comecei. E aí ela engravidou e preferiu parar. E eu continuei com o estúdio. Né? Então é assim que eu entrei no estúdio. Isso foi em abril, março veio a pandemia. Comprei o estúdio. Eu fiquei, ai Jesus, meu Deus, agora eu vou fazer, como que eu vou pagar, né? Que eu tinha comprado o estúdio dela total, tudo ali. Aluguel, conta, que todo mundo sabe essa parte que é difícil. Mas eu acho que eu estava tão intensa naquilo ali e respeitando todo. Fiquei aquele primeiro mês, né, da pandemia que teve o lockdown. Eu não comecei, então eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ajeitar o lugar, né, e tudo. Primeira coisa, fui lá no dono, ele falou assim, olha, pandemia, não sei o que, vamos ver o aluguel e tal. A gente conversou, daí foi muito bom. E depois eu comecei a ter muito, quando começou a liberar, né, liberar com todos os cuidados, ainda mais bebê, né. Então eu reabri ele, mas com foco nos ensaios mesmo, porque externos não estavam tendo. E aí foi o ano que mais eu tive assim retorno não só financeiro, mas também assim de satisfação comigo, assim, sabe, de me sentir viva no que eu estava fazendo, para as pessoas, trabalhando, que eu não estava tendo mais no administrativo.
eu já estava fazendo as coisas assim, vendo que eu não estava mais somando, que estava mudando muitas coisas, já não estava muito no jornalismo, então já não estava tanto na minha área, eu não conseguia agregar tanto daquele serviço, né? E aí eu me arrisquei. Aí eu digo que assim, de 2020 a 2022, início, assim, 2022, meio de 2022, foi os melhores momentos na fotografia, né? Porque aí em 2022 eu também resolvi fechar, né? Porque eu tive um burnout. E aí eu resolvi parar também um pouco, aí continuei com a fotografia até, só que desfiz do estúdio. Porque eu vi que realmente eu precisava desse tempo. E porque a gente fica parado, mas as contas, as coisas não param, né? E até por motivos de cliente e tudo. Então, eu resolvi parar há um tempo, alguns meses. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi voltar para o meu sonho. Porque, na verdade, há anos atrás, antes de fazer jornalismo, o meu sonho era veterinário. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, todo mundo me pergunta, mas assim, jornalismo, fotografia pra veterinária? Exatamente, é um negócio assim, muito diferente, muito né? diferente, totalmente. Mas quem assim te acompanha, vê que você tem uma ligação com os animais, né? Um cachorro, tem um cavalo, não sei o quê. Então assim, não é muita surpresa quem te vê assim, né? E por esse foco, exatamente. E aí assim, como é que foi essa transição, assim, você falar assim, nossa, é um sonho muito antigo, mas agora eu vou dar brecha, assim, sabe? Vou dar oportunidade para esse sonho. Foi quando eu tive o burnout, né? Em 2022 eu tive burnout. E aí eu vi que muito tempo, né? Na época, anos atrás, eu não consegui porque não tinha aqui em Juiz de Fora ainda, nem particular, nem federal. E eu não tinha condições financeiras de sair de Juiz de Fora. Então eu decidi pelo jornalismo. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Meus pais, minha mãe morou em roça, minhas férias eram na roça com os meus avós, né? Eu passava, quando todo mundo falava, fui para tal lugar, fui para tal lugar. As minhas histórias, aquela coisa de você ir pro colégio. Como foi suas férias? Fui na roça, foi debulhando milho, porque faz a piteca, meus bolinhos de... Então sempre foi ligado muito à natureza, aos animais. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. E aí nesse burnout eu tive que parar, eu vi que eu precisava parar, porque eu não queria piorar mais, sabe? Porque eu tive que parar no hospital, enfim. Eu vi que eu tinha que dar esse tempo tanto no meu corpo quanto mentalmente. E nisso, vendo e lendo e fazendo alguns cursos assim online, né? Aí eu vi eu não lembro, uma palestrante falar, nunca é tarde nem idade para você conseguir fazer o que você quer, você pode mudar quando você quiser. Você só tem que ter a força de vontade e também querer, persistir, né? E aí foi isso que eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu não quero voltar para o administrativo e eu não quero voltar para o jornalismo em si, né? E a fotografia eu já levava ela, mas faltava alguma coisa, sabe? Preencher, né? Pra preencher. E aquele momento que eu tirei realmente, parei com a fotografia, realmente parei para me conhecer, voltei para análise, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deve fazer. Para eu ter clareza, né? Eu tive que parar realmente para ter clareza de mim mesmo. Por isso que eu acho que é assim, muito difícil perguntar. Se você me perguntasse uns meses antes de eu ter o burnout, me perguntar quem é a Aline, aí eu falei assim, não sei. Hoje eu consigo falar um pouco do que a Aline. Porque a Aline são várias coisas, são várias fases, são várias formas, né? E tudo. E aí eu resolvi, falei assim, eu tenho que ocupar com alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa diferente, quero fazer um curso, sei lá. Aí pensei em fotografia, eu falei assim, mas não, eu quero fazer uma coisa diferente, para ocupar de formas diferentes. Aí eu falei assim, aí eu conversando com a minha mãe, com o meu esposo, falei com ele assim, o que eu faço? Aí eles falaram, você não faz auxiliar de veterinário, eu já tinha falado com você vê se você quer, às vezes você faz veterinário depois.
Era um curso que não me pesava tanto, né, nesse momento do meu tratamento, desse meu afastamento que eu tirei pra mim. E aí, era uma vez na semana, e tinha as aulas práticas, e aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí eu tô nessa transição, né, aí eu terminei o curso agora em julho, já tô contratada que bom. Na área veterinária, e que dá pra me levar também junto a fotografia, não dá pra... Eu acho que aonde eu for, a fotografia vai estar comigo. Você não precisa abrir mão de nada, abdicar né, da fotografia. Até porque como você não tem um estúdio, né, você não precisa ficar muito vinculado a se dedicar naquele local ali, né? Porque quando a gente tem algo, né, igual aqui, algo fixo, você precisa dedicar todo... Você não pode destoar, você tem que focar ali, né? Focar no estúdio, tem pagamentos, tem que vem, mesmo você estando ali ou não, né? A conta chega. Então, realmente, você não tendo esse vínculo em um lugar fixo, né, seu, você consegue realmente levar para onde você quer. E a fotografia acho que é muito isso, né? Você passeou. Eu acho que assim, eu falo a fotografia, eu vou levar para onde ela for, mesmo que não seja profissionalmente. Que é uma forma, assim, que eu sempre gostei de tirar foto, né? Tem uma última viagem que eu fiz agora, conheci 2 meninas que elas queriam aprender fotografia e tudo, e aí eu ensinei elas a fazerem pelo celular, umas edições, algumas coisinhas assim. E eu falei assim, não, a fotografia tá ali. Em alguma forma eu vou estar com ela. Seja fotografia com os pets agora, né? Ou qualquer um assim. E que eu tenho clientes, né? Que me acompanham. Por exemplo, eu tive, né, uma cliente em 2020 que eu fiz, né, um acompanhamento da bebê dela o ano inteiro, fiz batizado, fiz o acompanhamento, fiz o mêsversário, né, um ensaio de 1 ano, e aí eles foram para São Paulo, que o marido era militar, eles foram para São Paulo, ficaram lá 2021, 2022, voltaram agora. Eu ontem mesmo a Clã me ligou e disse, Aline, eu quero fazer o aniversário da Sofia e eu quero fazer com você. Então, assim, pra você ver, né? Então, tem clientes que eu não consigo mais, não posso falar um não pra eles. Porque a gente cria um vínculo. Eu acho que é o que eu falei, a fotografia não é o meu propósito no final, sabe? A fotografia não é o propósito. Eu acho que o propósito meu é realmente a interação, sabe? Você fica de alguma forma ligada naquela família, né? A gente você fica. Você tira na foto, né? Tem a gestação, você passa por aquele momento, você passa pelos mêsversário, que todo mês ali você tá ali acompanhando a criança. E você também, com um olhar profissional, você vê a evolução daquela criança, né? De mês em mês você repara os trejeitos, fala, ela não fazia isso, agora ela faz. Você vê toda uma evolução. E realmente assim, você cria um vínculo, não tem como não criar um vínculo. Não né? Eu acho que a fotografia é o final assim do meu, como eu falei, né? Na infância eu fui sempre uma criança muito retraída, muito tímida, né? E a fotografia, ela me fez despertar essa coisa de conversar, de falar e tudo. E a interação no ensaio, pra mim, é muito importante. Então, não só o bebê eu acompanho, mas as pessoas mesmo, né? Às vezes eu tô ali, ensaio, por exemplo. Eu falo ensaio entre 1 hora, 2 horas, mas às vezes eu não faço isso. Eu tento sempre fazer um ensaio por dia. Por que acontece? A pessoa fala assim, nossa, hoje eu não dormi. Criança, né, a mulher com o bebê pequeno tem as suas fases, não aguento mais, não sei o quê. Então ali a gente vai conversando, vai tentando conversar, tentando trazer uma tranquilidade para ela, sabe? E eu vou conhecendo, vou conversando. Teve essa coisa de interagir, perceber, né, as pessoas. Eu acho que tem um exemplo muito claro. Uma vez chegou um casal que queria tirar foto da filhinha deles, que tinha sido até indicado por uma outra cliente minha. Ela falou assim, ela ligou um dia antes do ensaio, que já estava marcado. Olha, eu não sei se vai dar para fazer o ensaio. Eu fui com a minha filha para um teste de moda lá. Aí eles pegavam ela, faz isso, faz aquilo.
E aí eu acho que ela ficou com muito medo do flash e ela não conseguia ficar ali. Eu não sei se ela vai no estúdio ficar bem. Então eu disse, não, vem, se não conseguir, não tem problema, a gente remarca, mas aí você vai perder seu. Não vou, a gente remarca sem custo nenhum, vamos lá, vamos tentar. Aí então tá bom, então vamos. Aí ela chegou, e como a mãe já tinha me falado, né, do flash, o que eu fiz? Oi, Clarinha, tudo bem com você? Vamos lá brincar com a tia. Comecei a brincar com ela. E aí eu fiquei com a minha câmera embaixo, assim, que é o que clica o flash, né, ligado ao flash. Aí eu dei a mão a ela, vamos brincar de pular aqui. Fiz aquela amarelinha, tô lá brincando com ela e disparei o flash. Ela ficou assustada. Aí, vamos lá, não é nada não, vamos brincar. Aí comecei a brincar de bonequinho e tudo, disparei de novo. Fiquei uns 30 minutos nisso. De repente ela parou de perceber o flash. E aí eu comecei a interagir com ela, falei, mãe, pai, vamos lá pro cenário, vamos lá conversar. Não, Clarinha, e fui começando a tirar foto dela sem perceber. Então a mãe até falou assim, Celine... Você foi criando uma confiança, né? Criando uma confiança e eu percebi nisso, né, não fui já direto, né? Então, esse é o tipo de fotografia que eu gosto. Né? Então, eu acho que é por isso que eu fui pra fotografia. É o que eu gosto, assim. E você tem que perceber, é muita percepção, né? Eu acho que quando a gente fica muito no profissional ali, eu sei que as pessoas, né, elas precisam bater as metas dela, né, pra no final do mês ter o dinheiro e tal, lá. Mas assim, quando a gente fica muito voltado, né, no tempo, a gente perde a outra questão, né, do tratar ali. Se você já falasse assim, não, de cara, não gostou, não tá, então não vem não. Ou de cara, se assustou, pô, mas você tem que ficar aí, você tem que sentar, você tem que... Não é nada, o flash não é nada, ó, fica quietinho aí que vai dar tudo certo. Então assim, você foi criando, tem que criar um vínculo mesmo, e aí acho que a família volta até por essa questão, assim, de olhar pra você com um olhar diferenciado. Tipo, não é uma fotógrafa, não é só isso que ela faz, né? Ela entende, meu filho, ela respeita o tempo dele. Eu acho que qualquer profissão, eu acho que é isso. Se você tratar... Quando a pessoa te procura, ela precisa de alguma coisa? Precisa, sim, né? Então, né? Fala, ela tem um problema e você tem a solução. Mas se você não souber também escutar um pouco ela, às vezes você não consegue aprofundar e não consegue realmente dar o atendimento que ela quer. Não, eu tenho pacientes aqui, ontem eu atendi até um paciente que falou assim, nossa, foi ótimo, nossa, eu relaxei, não sei o quê. Mas nossa, eu olho assim, caramba, você ficou esse tempo todo comigo, acho que eu fiquei 1h30 com ele, sei lá, assim, pra mim não era nem muito, assim. Eu falei assim, é o tempo que na verdade a gente, né, precisa e tal, às vezes passa um pouco mais do tempo, tudo. Eu falei assim, nossa, porque já tem muito tempo que eu faço, mas assim, achava que era meia hora, da última vez foi meia hora, assim, tipo, que eu levei, não foi tudo não foi dedicado esse tempo todo pra mim não, eu falei, assim, que às vezes funciona assim, que se você precisar de meia hora, e o tratamento for meia hora, ok, ninguém vai pular etapas. Mas se realmente você precisar de um tempo, porque não só a fotografia, mas aqui também, as pessoas deitam a sua máquina confiando em você, mas elas às vezes se sentem tão à vontade dela falar coisas pra você que vai além da estética. Então assim, você vai fazer o quê? Você fala, não, querido, fica quieto aí, vamos continuar aqui porque eu tenho hora. Quem sempre me acompanhou muito na fotografia sempre viu meu café. Né? Sempre faço os vídeos do café lá e tudo. Aí tinha um cliente que mandava assim, vai ter café lá, né? Aí lá no estúdio chegava, eu fazia café e elas faziam os stories do café igual o meu, né? Então assim, a gente vai criando os vínculos, memórias, entendeu? Igual uma entrega, a entrega que eu faço, a minha mãe que faz as bolsinhas para os pendrives, de crochê, tudo muito, eu gosto muito de coisa muito manual, né? De artesanato. E aí, assim, teve uma vez que eu quis mudar. Aí coloquei numa caixinha, coloquei o mesmo perfuminho, a cliente, eu falei assim, cadê minha rosinha? Porque era uma rosinha, era um chaveirinho. Eu quero uma rosinha, igual a minha amiga, que ela falou que, eu vi uma vez lá que ela me mostrou lá,
eu quero a rosinha. Aí eu fui lá, Volta! você volta. Então, assim, a gente vai marcando com algumas coisas que a gente às vezes acha que, Às não, vezes, vamos modernizar. exatamente. A gente quer, vamos modernizar, vamos deixar assim uma caixinha de acrílico com um nome personalizado. Então, às vezes as pessoas não querem isso, às vezes as pessoas querem um simples. É porque a gente está tão no automático, tão no mandar fazer, né, algo pronto, algo prático, que quando a gente começa, porque tem determinadas coisas e a gente se dedica, tipo, é só um café? Não. Eu parei um tempo que eu tinha para preparar aquele café pensando em você. Se você vai gostar do café, se o café tá do seu agrado, não é aleatório, assim, né? Tipo, tá bom, tanto faz, tanto fez. Não. Então, assim, qualquer coisa, igual, né, por exemplo, sua mãe dedicou ali uma energia, o tempo dela para fazer, e principalmente pensando em quem? Agradar, né? Assim. Eu acho que todas as áreas, por exemplo, igual agora, que eu estou mais no meio veterinário, né, tô mais voltada para essa parte, eu fiz estágio numa clínica de imagens, né, veterinárias, né? Então a gente ia nas clínicas fazendo os exames. E aí eu tinha a parte da higienização e tudo, mas tinha a parte da climatização, tinha a parte da playlist que a gente colocava. Aí tinha cachorros que são muito grandes, a gente levava o travesseirinho para não ficar com a cabeça caída, assim. E isso, assim, para o conforto do animal também, porque realmente isso é comprovado e tudo, cientificamente pra gente, né, que conhece. Mas pro dono não, pro dono é um cuidado a mais que a gente está tendo. Né? E hoje em dia as pessoas estão tendo os animais mais ainda com apoio emocional. E não só do dono é um cuidado. Pra gente que é de fora, é frescura. É frescura, mas é cuidado. Principalmente em 2020, 2021, muitas pessoas adquiriram os pets por uma forma de apoio. Principalmente pessoas solteiras ou só casal, que ainda não tem filhos. E a gente vê muito esse apego, né, aos animais. Eu mesma falo que eu tive por muito tempo, por ser uma criança, né, muito mais introspectiva. Meu pai me deu um cachorro com 12 anos de idade, ele viveu 16 anos comigo. Então, assim, quando eu estava sozinha nessa fase, né, com a síndrome do pânico que eu tive, ele era a minha companhia, era o único que ficava ali. Independente se eu estivesse brava empurrando ele estava ali comigo. Então, eu sempre tive esse contato com os animais, sempre tive essa criação, assim, meu pai ama demais. E também você sabe o que não é só um animalzinho, é um apoio psicológico, né? Eu falo que, assim, é um amor de uma outra pessoa, independente se é animal ou pessoa, é um amor de uma outra pessoa. Se a pessoa tá levando no veterinário, não é porque ela não ama o cachorro, ou o gato, ou o ratinho, ou a cobra, ou qualquer tipo de animal, né, que a gente eu já tive, né, a oportunidade de ter contato. As pessoas ali, elas querem cuidado deles. Então ela tem uma importância para ela, né? Então eu vejo muito por esse lado. E na parte assim, de veterinária, você está fazendo agora a faculdade? Vou fazer a faculdade, já fiz inscrição, começo agora no ano que vem. Entendi. E aí você agora, né, acabou o curso de auxiliar, vai fazer a faculdade. E qual é assim o que você espera assim nesse ramo? Assim? Eu sei que você não vai abandonar a fotografia, mas assim, o que você espera assim não só da faculdade, mas assim, o que a veterinária assim pode te proporcionar assim para ali? Eu acho que até esse burnout que eu tive, até porque a pandemia, apesar de foi o ápice minha da fotografia, então de 2020, final de 2020, início de 2021, na verdade, abril de 2021, minha vida deu 360 graus por vários motivos. Perdi pessoas importantes da minha vida, meu marido perdeu também pessoas importantes da vida dele, e foi a época que a gente se juntou, né, a gente casou, e foi uma mudança muito grande. Então, trabalhando ainda no administrativo, redução de salário, voltar aí e tudo. Então eu vi que eu falei, não, vamos fazer, vamos deixar fazer. E aí, com outras coisas vindo, né, a questão da perda, então, tá cuidando dessas pessoas, estando ali, meus pais mudaram para o sítio por serem de idade, né, por questão de segurança deles mesmos, eles mudaram. Então eu nunca vivi mais de
2 ou 3 semanas longe dos meus pais. De repente eu tava ali com a casa sozinha pra mim, né? De repente eu vim a chave assim, de repente já tô, casei. Então foi muitas coisas. Outras coisas assim que eu acho que tristeza a gente aprende com elas e deixa elas pra lá no cantinho. Então eu vi que eu queria algo, eu vi que eu estava muito no automático. Ah, Aline, faz dessa forma, agora a fotografia. Eu acho que também estava começando a ir por isso que eu decidi parar, dar esses 9 meses também de parada na fotografia. Porque eu vi que eu estava assim, indo muito no automático. E eu vi que aquela espontaneidade que eu tinha de começar a conversar, a falar, eu estava reduzindo aquilo. Não que eu não estava atendendo meu cliente, mas eu não via aquela Aline de antigamente. Né? Aí teve uma vez assim, fazendo análise, meu psicólogo, o Wagner, ele perguntou: Aline, por que você fez jornalismo? Eu falei assim, não sei. Porque assim, eu nunca tive ninguém na minha família ligado ao ramo de imagem, de arte, ou da questão da parte humanas, assim, né? Nunca e tive. Até porque você era tão, né, retraída. Retraída. Era sítio, casa, escola, sítio, final de semana, que era todo final de semana a gente estava no. E geralmente quando o pessoal pensa em jornalismo, é geralmente isso assim, né? A TV pessoa apresentando. acha que o jornalismo é só apresentar. Só o William Bonner, Fátima Bernardes, que na época da minha era ainda eles apresentando. Mas não, o jornalismo é muito grande. É um ramo muito grande. Tem muita coisa por trás, produção, edição. Na verdade, eu acho que quem faz acontecer tá muito por trás, né? Por trás, mas também eu acho que quem comunica também faz muita diferença, as formas, assim. Mas, assim, o grande realmente, para colocar aquilo no ar, é muita gente atrás, né? Às vezes você vê um filme, você vê quantos minutos ficam ali subindo ali de nomes, né? É uma produção muito forte, porque é muita gente envolvida. Uma faz o cenário, o desenho, outra coloca não sei o quê, né? E eu era de evento, então eu contratava pessoas que faziam os ingressos, fazia o site, então fazia toda essa parte de trás. E no dia mesmo do evento, eu só ficava ali, só organizando. Não, tem que entrar tal, tem que entrar fulano de tal. Mas eu nunca me apresentei, né, e tudo. E eu acho que fui por aí, nessa linha, entendeu? Por isso que eu acho que eu fui pro jornalismo. Você falou dele, aí você falou disso. Você foi por isso aí, você escolheu... Aí eu fui eu escolhi a veterinária, né? Porque eu queria algo que me desse esse ânimo. E foi aí que eu decidi fazer Mas a veterinária já era o seu sonho antigo, jornalismo. Porque eu sempre tive isso, porque eu sempre tive contato com isso. Aí o jornalismo, eu não sei o porquê. Eu falava que eu não sabia o porquê disso. Mas eu lembro que, por exemplo, meu avô paterno, eu não o conheci, mas eu conheci ele pela fotografia. E minha mãe tinha aqueles álbuns antigos que você colava, escrevia. Eu até hoje tenho no meu estúdio, eu tenho eles assim, que eu trouxe eles de volta. E aí minha mãe sempre gostou muito de fotografia. Lá em casa é uma caixa gigantesca de fotografia. Então assim, eu comecei a querer ter memórias. Eu não conseguia escrever em palavras. Eu gostava das fotografias. E qual foi assim, você tem uma linha que você prefere, né? Que é infantil. Isso, infantil e família, né? Em geral. Em geral. Mas você tem algum lugar, assim, que você já foi, assim, que você te despertou, assim, falando, nossa, despertou o ar fotógrafa, sabe? Porque às vezes a gente vai, né, aleatório pra conhecer, tá? Mas você tem um olhar mais apurado, né? Tipo, de olhar e falar assim, nossa, aquilo ali vai dar uma bela de uma foto. Você tem algum lugar, assim? Eu não consigo definir, Tati, porque, assim, ter uma parede branca, eu consigo fazer muita coisa. Eu acho que a gente treina o olhar. Quando a gente trabalha com a imagem, a gente treina o olhar. Eu falo que todo mundo é fotógrafo de alguma forma.
todo mundo tem um olhar para alguma coisa. Uhum. Tem fotógrafos que gostam de coisas mais geométricas, tem fotógrafos que gostam de umas coisas mais cleans, então as fotografias vão para esse lugar. Né? Eu sempre gostei mais da foto minimalista, assim, uma coisa mais simples mesmo, né? A pessoa não fica descaracterizada dela mesma, sabe? Até porque, assim, eu não sei, mas, por exemplo, aqui, às vezes eu posto, sei lá, eu vou tirar uma foto. Eu olho pra foto e falo assim, nossa, eu não vou poder depois usar essa foto. Porque tá tão assim, ou tá com uma blusa um pouco mais assim, né, fora assim, que às vezes em parede branca, assim, sei lá, vermelha. Fica um negócio muito mais chamativo, que você às vezes não consegue usar aquilo ali. Então, o clean, você acha que consegue brincar com muito mais. Muito mais, muito não é? mais. Porque a questão da fotografia, ela é a luz. Então, tudo que a luz, ela reflete. Por exemplo, todo mundo fala, por que você usa preto para fotografar? Todo mundo pergunta isso. Ah, todo mundo acha. É verdade, né? Se reparar, principalmente casamento, né? Eu já fotografo ou com branco ou com preto. Mas normalmente é mais preto, porque o preto, ele não influencia no reflexo da outra, porque a foto vai subir e vai dar o reflexo daquela luz. Então, quanto mais neutra eu estiver, o preto é um neutro, ele não rebate. Uhum. Então, aí não tem como. Num casamento, todo mundo tinha que ir de preto. Todo mundo usa preto. Aí a gente usa só preto. Só a noiva usa branco ali pra discreto. Hoje em dia tá mudando, né, um pouco essa área. O pessoal tá usando um bege, um branquinho e tudo. Uhum. Mas eu acho que a gente usa também por isso, né, que o preto não influencia nas cores. Uhum. E também porque a gente não quer tirar o brilho dali. Então, se eu vou colocar um vermelho para tirar foto, aí num casamento, a noiva tá lá branquinha ou de vermelho lá atrás, quem vai chamar a atenção, né? É o momento deles. Uhum. A gente tem que ficar ali só de só nos bastidores discretos. Criança, já na festa de criança, já vou com outras cores, assim, um bege, um branco, ou até com uma cor mais leve. Porque criança, a gente vê criança, eu adoro fazer festa infantil, principalmente piscina de bolinha, que a gente vai pra piscina de bolinha brincar, entendeu? A tia vai, faz tudo, porque criança a gente tem que interessar. A tia perde o foco. A gente perde foco, mas a gente vai, entendeu? Então, é isso que eu te perguntar, tem algum evento assim, já aconteceu assim, de ter algo inusitado assim? Quando eu tive a época de iniciei em casamento, teve uma vez que eu fui fazer um freelance, né? E a noiva não apareceu no dia? Não, eu acho que foi até pior do que a noiva não aparecer. Antes não tivesse aparecido. Porque teve uma vez que teve uma madrinha lá, eles tinham bebido muito, tudo. E aí terminou o casamento na festa, eu acho. Porque beijou lá, e aí foi aquela confusão, a cerimônia ali só, para de fotografar, a gente foi lá pra trás. E aí eu não vi mais. Eu sei que foi uma das coisas mais inusitadas. Não, e também por algo ser do início, assim, né? Eu assim, foi a história que mais absurda, assim, que eu já fiz, que eu já vi, assim, em festa. Por trás também, a gente, igual assim, eu falo, quando a gente fotografa evento, a gente nunca vai numa festa normal, quando a gente é convidado. Porque a gente vê tudo, menos as festas, a gente repara em todos os detalhes. Você viu ali, o garçom fez isso, aquilo, você viu? A gente não repara. Eu tenho um olhar diferente na festa, assim. Mas é verdade. Menina, eu lembro que festa de 15 anos, né? Aquele auge, assim, de tem que ser festa de 15 anos. Minha avó, eu acho que ninguém ter feito assim grande, ela se mobilizou para fazer minha festa de 15 anos. E eu lembro que, assim, eu escolhia pouquíssimas coisas assim, tipo cor e tal. Acho que ela dominou o negócio ali, sabe? De escolher, de não sei o que. Lógico, eu tava de acordo, mas assim, eu acho que era muito dela. Assim, não, minha filha, a gente tem que fazer, a gente vai fazer, vai acontecer. E eu lembro que tinha uma moça muito famosa, assim, deles conhecerem e tal, de fazer o buffet. E uma coisa que eu digo hoje por experiência, assim, né? Eu falo, gente, vai pagar? Aproveita. Deixa os convidados, larga os convidados. Para que você vai tirar foto com 300 milhões de pessoas, vai aproveitar a festa. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso. Eu tive que tirar foto com
todo mundo. Aí no final do De final mesa só teve em uma horinha mesa. da festa. Menina, eu lembro que a gente sentou pra fazer uma reunião com a moça, tinha não sei quantos bolos, acho que deveria ter uns 3 bolos só nessa festa. Escolher recheio, não sei a conclusão. Eu não sei qual é o sabor do bolo até hoje. Eu não conheço. Menina, eu bebi um negócio só. É. E depois a gente foi descobrir, né, por trás, que o pessoal da organização levou o bolo inteiro. Não, e é uma coisa que eu falo Gente. muito no aniversário, no formulário que eu passo para o cliente, quando ele decide, eu passei o orçamento, ele não, eu quero fechar com você e tudo. Eu passo o formulário de cadastro e nesse formulário eu falo, tem algo em especial no evento que você queira que não pode passar despercebido? Ou algum parente ou amigo que você tem necessidade realmente de fazer as fotos? Porque eu sempre oriento, e ali eu sempre falo na observação, não oriento tirar foto em mesa, principalmente criança. Por exemplo, assim, que festa de um ano não é para criança, é para família. Não é. É para família. Não por quê? É para você registrar esse ano, sim, né? E ter essa lembrança para passar pro filho. Porque Sim. igual eu falo, Uma hora ele vai perguntar. a fotografia não é para você, para a mãe, para o pai que contrata o fotógrafo. É para a criança, para ela saber todinha a história dela. Eu falo assim, se não consegue contratar um fotógrafo, faz as fotos em celular, mas revela. Tem um registro, sabe? Para ela saber um pouco dela, sabe? Por exemplo, a minha mãe, na gestação minha, ela não tem muitas fotos dela com. Acho que não tem, eu não lembro, não tem uma foto dela gestante, né? Eu só tenho já na maternidade. Meu irmão já tem centenas, porque ela fazia fotos. Sempre gostei, muito de fotos. Esse é o problema. Acho que alguém tem que gostar de foto, sabe? Para incentivar. Assim, a família do meu marido, eles incentivam muito. Uma parte muito legal deles é isso, assim, porque meu marido fala, né? Não, pra que eu vou fazer festa, não sei o quê. Eu já parto disso, já sei. Tem que ter. Você gosta e ele não gosta. Então vamos fazer um meio termo. Vamos fazer uma festinha simples, não precisa ser uma questão. Foi o que eu falei pra ele. Não precisa ser uma questão. Eu acho que assim, eu lembro, porque o meu aniversário eu faço 30 de dezembro. Então eu não consigo fazer uma festa de aniversário. Meu filho, igual porque eu. Meus colegas, ou eu fazia no colégio, lá antes do final de novembro, né, no final do colégio, ou no meio de dezembro, ou eu não fazia. Eu não tinha graça fazer lá em janeiro, né? Então eu lembro assim que sempre meus pais comemoravam o meu aniversário dia 31, que era virada. Que aí a gente ia pra alguma dos meus avós. Aí sempre cantava o bolinho. E sempre assim, tem vários na roça, que é o bolinho, que aqui em Juiz de Fora a gente tem aquela doceria Brasil, sempre foi de lá. Comprava mais simplesinho assim. E tem tudo registrado, sabe? Tem as fotos com meu bisavô, com meu tataravô, né? São pessoas assim, que depois com a fotografia e eu maior, eu fui descobrindo coisas que eu gostava, em comum comigo. Por exemplo, meu avô paterno, ele sempre gostou muito de violão, ele fez composições. Tem uma foto dele lá com o Mário Lago na Rádio Nacional. Esqueci o outro lá que era famoso, lá, o apresentador lá da rádio. Então eu vi assim que eu toco violão, gosto de violão. Então fui conhecendo por isso. Porque às vezes tem essas vontades, né? Mesmo não ter convivido com ele, né? Tem alguma influência. Tem uma influência, né? E deixa eu te perguntar outra coisa, assim, o que você faz? Eu sei que você passou por um momento, né, delicado, que eu acho que tudo na vida acontece pra gente ter um outro olhar da nossa vida. Né? Às vezes a gente, por si só, né, por bem, né, às vezes a gente não vai ter esse olhar, então precisa algo aflorescer, né, aflorar pra gente tomar algumas decisões. Mas o que faz você hoje, assim, ter uma paz, assim, centralizar? Às vezes a gente fica muito na agitação. O que faz você hoje, assim, falar, nossa, hoje eu tô precisando me acalmar, sabe, respirar, voltar um pouco no meu eixo, assim, o que te faz, assim, pra você dar
paz, tranquilidade. O que eu faço? O que você faz hoje? Hoje eu não tenho condição de ir pro sítio. Se eu pudesse, eu ia pro sítio, que a linha, eu poderia definir a linha. Ali você se conecta. Ali se conecta. Pé no chão, roupa assim, bem assim, que eu posso sujar e deitar, rolar com meus cachorros. Eu posso abraçar o cavalo, eu posso rolar na grama. Essa é a Aline. Assim, a Aline sem ser o CNPJ. A Aline CPF. CPF. Que a gente, que eu costumo falar. Mas eu sempre gosto de conectar com a natureza. Eu sempre gosto. Ou eu coloco alguma música bem calma, sabe? É uma coisa que me ajudou muito no burnout e como psicólogo ele me incluiu esse hábito, né? Assim, me ajudou a criar esse hábito, que foi a meditação de respiração. Né? Não é aquela que você fica, sem nada não, sabe? Tem a guiada e tudo de respiração. Então eu vejo que quando eu começo a ficar sem a respiração... Você tem o ponto da respiração? Porque eu vi recentemente, eu acho que até salvei, porque eu achei muito interessante quando uma pessoa entra em alguma crise assim, tá um pouco mais, né, numa crise de ansiedade, tem uns pontos de respiração, 4, 3? 4. Você vai, uma coisa assim? Você inspira pelo nariz, 1, 2, 3, 4. Vai inflar mesmo, você vai encher a sua barriga por inteiro. E aí você solta bem devagar pela boca, sabe? Então esses, depois se você quiser eu te passo, chama um aplicativo, acho que Insight Time, alguma coisa assim, ele é gratuito, ele é muito bom. Ele tem a parte paga de meditação. Ele tem tanto a parte paga quanto a gratuita. Mas a gratuita, você tem um Wi-Fi, você já tem várias ali. Tem um até que eu sigo, que é o que eu normalmente faço, que tem essa questão da respiração, que é Gabriel Menezes. E até o meu próprio psicólogo também, ele tem um canal no YouTube, que ele tem algumas meditações. Então, se você quiser deixar na descrição, é Wagner. E aí, eu deixo com você, depois você coloca lá no pessoal. Mas é a respiração. Eu sento e vou fazer a respiração. E todo dia você faz meditação? Todo dia. Todo dia. Pela manhã? Pela manhã. Pela manhã e à noite, quando eu sinto que eu estou muito agitada. Entendi. Então você tem uma rotina. Eu aprendi que liberdade rotina é liberdade. Eu aprendi, antes eu pensava, odeio rotina, por isso eu pensava fotógrafo, cada dia eu tô num lugar, tô não sei o quê, tudo. Mas eu aprendi com esse burnout que eu tenho que ter rotina. A gente com ansiedade, as pessoas às vezes não entendem, às vezes a gente fica calado e está com a crise, mas às vezes as pessoas não percebem. Porque começa muito com isso, né? Eu perdia, às vezes eu ficava parada e aí vinha a falta de inspiração. Né? Então, assim, a gente que tem a ansiedade, a gente tem muita ansiedade porque a gente fica preocupado demais com o futuro, né? A depressão, você fica preocupada demais com o passado, né? Relembrando muito o passado. E a ansiedade é a vontade de você controlar tudo, ou você fica assim, meu Deus, já tem que pagar a conta tal mês, não sei o quê. E nem chegou, né? E às vezes a gente eu quero resolver isso logo, não consigo, depende da outra pessoa. São vários motivos, né? O meu tem outros também, né? De abuso e algumas outras coisas, né? A questão no colégio, quando eu usava aparelho, tive muito. Hoje em dia fala bullying, né? Colocar uma cenoura na minha mochila, enfim, me chamam de Mônica. Então tem todo um roteiro, assim, no meu caso, então cada um uma forma, cada um vai expressar de uma forma a ansiedade. Tem gente que a ansiedade ela vai vir como compulsão alimentar, o outro vai não querer sair da cama. Uma coisa diferente que comecei a identificar em mim, quando eu começo a ter assim, deu um gatilho, tem que voltar ali, volta, que é quando assim, despertador, porque eu sou muito lenta, assim, de manhã pra mim é a fase mais difícil, então eu tive que criar rotina pra conseguir acordar cedo, né?
E aí eu vi assim, porque as pessoas podem reparar, né, com as pessoas que vocês conhecem, é normal você pegar o soneca e ficar ali sobre lá, eu não quero levantar, por querer. A pessoa é assim, eu quero levantar, tô com friozinho, quero ficar. Outra coisa, a pessoa não querer levantar em nenhum momento. E quando eu descobri, quando eu tive a crise de burnout, é como se eu não tivesse conectada a nada, eu não conseguia concentrar em nada. Às vezes eu via a série passar e eu não me concentrava. Ela passava. Então eu comecei a me perceber, a ter mais clareza para mim. Outra coisa que também me ajudou muito é a aromaterapia, né, os óleos essenciais. Isso me ajuda muito também. A respiração é fundamental. E o exercício físico. O exercício físico eu nunca achei que eu ia gostar na vida, mas hoje eu gosto. O que você faz? Hoje eu estou só caminhando. Porque a vida de lado veterinário tá meio difícil, mas meu planejamento é voltar. Mas caminhar já é um... Não, a pessoa que tem ansiedade, o exercício físico nem que seja 30 minutos caminhando e assim, tá em contato com a luz, sabe? É um pouco num dia. E a respiração é muito... Sim. Ela já te fala muito, tanto o ataque cardíaco quanto a respiração. Quando você começa a perceber, né? Quando você já tem um controle. Quando você está no início, você não percebe muito. As pessoas do nosso lado é que tem que ajudar a nos perceber. Eu gosto muito de respiração em tudo, porque eu acho que eu sou uma pessoa um pouco explosiva, assim, sabe? Eu nunca briguei, eu nunca discuti de fato, assim, discussão acalorada, mas por me conhecer, eu sempre tive esse controle, tanto emocional quanto de respiração. Tipo assim, respira. Mentalmente, sabe? Você fala, respira, porque se você não respirar, você quer avançar, né? E eu falo isso, eu uso esse lado muito com o Lucas. Quando às vezes ele tá atacado assim, de estar estressado, ele começa a chorar, eu falo assim, filho, calma, respire. E é engraçado, porque eu ensinei ele a respirar. Então, quando eu falo hoje assim, Lucas, respira, ele... Eu falei, isso, Lucas. Então, assim, acho que a gente precisa ter um controle, porque se a gente deixar tudo... Eu acho que às vezes não é nem um controle, mas saber identificar quando a gente tem que colocar um equilíbrio ali. Tentar um equilíbrio. Eu acho que a gente, em diversas situações, a gente é testado, né? Então a gente também precisa realmente se conhecer. E aí agora você caminha, mas antes você fazia o quê? Você não tinha nenhum exercício físico na minha vida. Não tinha nada? Nada. Era serviço, casa, serviço. E aí, assim, quando eu levava a fotografia junto com o administrativo, era assim. Eu trabalhava de 7 às 5 da tarde. Chegava em casa, fazia as coisas assim, mais ou menos de casa, dava tempo. Sentava no computador para editar foto. Ia até 11 horas, meia-noite, 1 hora. Para acordar às 5h30, 6 horas para ir para o trabalho. Então, eu vivia nesse looping. Quando eu saí do trabalho, eu não tinha condição nenhuma de sair. No final de semana você também trabalhava, né? Eu até saí um pouco eu saí do ramo de casamento, tanto eu quanto os meus sócios, porque era assim, quando era o dia de descansar, era o dia que eu trabalhava mais. Por exemplo, casamento, você, às vezes, trabalha de 12 a 14 horas, né? Quando você pega um casamento completo, make-off da noiva, a cerimônia, a festa, né, e tudo. Então, às vezes, você trabalha, né, um bom tempo ali. A horária é muito pesada. Muito pesada, pesada, e além de você não parar, você fica em pé. É muito rápido você sentar. E eu, assim, eu fazia assim, eu não posso sentar, porque se eu sentar, eu não levanto mais. Então, é um ritmo muito pesado. Muito frenético. Não é só apertar o clique, não. É aquela coisa que o off, às vezes também, a gente trabalha mais no off. Fotografia vai muito além de tirar foto. Porque fotografia, se você não tem uma empresa grande, tem uma secretária, tem não sei o quê, você não tem editor. Você é a secretária, a social media, a contadora, a fotógrafa, a editora, a que diagrama o álbum, a que entrega, a que faz a embalagem, é tudo. Né? Não é só... vários setores em uma única pessoa. Eu só quero só 10 fotos. Eu falei assim, tá, só 10 fotos, mas esse é o meu valor. Ele, mas é só 10 fotos. Mas 10 fotos tem muita coisa incluída atrás dessas 10 fotos, né? Exatamente.
Então, eu acho que é muito isso. E aqui, Aline, como é que você se vê a Aline daqui a um ano? Eu sei que você não gosta de definição. Eu sei que uma pessoa ansiosa... Eu não não planejo. expectativas. Eu não crio mais expectativas. Eu tenho os meus objetivos. Eu quero o ano que vem entrar na veterinária, na medicina veterinária, né? Que eu vou entrar. Estou já trabalhando na área, né? Como auxiliar. Mas é isso que eu quero focar agora, sabe? Eu como tenho essa ansiedade, né? Todo mundo tem, mas quem sofre de ansiedade é diferente. É diferente de administrar. É diferente de administrar. Então a Aline, daqui a um ano, ela não quer se arrepender. Porque eu vi uma frase uma vez, então, de uma mentora que eu fiz um curso, ela fala assim, não queira daqui a um ano reclamar do que você está reclamando hoje. Então eu estou construindo hoje para não reclamar o que eu não tenho amanhã, sabe? Eu hoje aprendi a ter o meu limite, a colocar o limite nas pessoas. É uma coisa que eu aprendi. A gente que é ansioso, a gente não consegue também às vezes falar muito não. A gente, não, eu faço pra você, eu faço. Aí quando a gente tá dando conta das coisas. A gente tá fazendo muito. A gente tá fazendo e não tá fazendo nada pra gente. Né? Não, às vezes a gente até tá, mas a gente tá fazendo trocentas coisas juntos e a gente não foca em uma. E não consegue realizar quase nada. Faz uma coisa, para. Faz uma coisa, para. Então, hoje, é igual quando eu tive essa notícia desse trabalho, eu tinha uma viagem já comprada há muito tempo, né? Desde o ano passado. Você falou. Aí eu fui contratada. Você veio aqui. Aí eu fui contratada e essa viagem agora. Aí ele falou assim, nossa, mas a gente vai ter que ter. Calma, eu nem comecei ainda, só recebi a notícia que eu tô aprovada. Depois, a semana que vem, que começar, eu tenho ainda 1 mês e meio para eu pensar nessa viagem. Então, deixa eu começar a primeira semana, depois eu penso isso. Hoje eu consigo, antes é mesmo, né? Ai meu Deus, Jesus, eu ainda fiquei muito ansiosa. Porque, por exemplo, antes de eu receber essa notícia, foi semana retrasada, eu entrei em contato, foi uma semana atrás, e aí eu conversei com a pessoa responsável de lá, e ele disse, vamos chamar. Aí eu já fiquei ansiosa esperando a ligação para a entrevista. Fala, Cris, você tá trabalhando com uma pessoa ansiosa, não vai ser hoje. Mas se só quinta-feira, se essa quinta na outra ainda. Eu falei, Senhor Jesus, vou esperar tanto. Aí a pessoa me ligou segunda-feira e falou assim, Aline, vem fazer entrevista. Aí eu fui fazer entrevista. Aí então tá, obrigada. E aí eu me perguntei, eu tava tão ansiosa, tão assim, querendo já começar. Eu não perguntei quanto tempo. Eu falei assim, será que só até o final de semana vai ter? Aí um dia ela me ligou e perguntou assim, qual a sua disponibilidade para começar? Eu falei, imediatamente ou você tem ainda um prazo? Assim, de imediato. Aí ela desligou também para ligar. Aí eu achei que ela ia me ligar para falar o resultado. Ai meu Deus, será que eu vou mandar essa resposta que ela falou que ainda falar dos diretores lá? Né, do local. E aí então assim. Você trabalhou muito essa ansiedade, né? Eu não consigo ainda segurar, entendeu? Mas assim, totalmente. Mas agora eu consigo perceber quando ela tá chegando. Às vezes eu não consigo controlar. Ela vem. Mas hoje eu consigo perceber ela quando ela tá. Então eu consigo manter um certo controle. Ou falar assim, hoje eu não vou fazer essas coisas com mais concentração, porque eu dependo de ficar mais calma. Entendi. Mas hoje eu consigo controlar, fazer. Antes não, eu teria que parar e deixar pra lá. Mas eu acho que, ok, né, quem sofre de ansiedade, né, tem uma particularidade, mas todos nós, assim, a gente hoje é muito imediatista, né? A gente quer tudo pra agora, então assim, trabalhar nisso do tipo, olha, não é no seu tempo, é no meu tempo. Então, isso que eu mudei. Por exemplo, igual tem gente que pergunta, nossa, Aline, demora a responder o WhatsApp, não sei o quê. Ou antes eu não conseguia, chegava a notificação, tinha que
olhar. Não que eu não olho. Hoje, achando a notificação, eu olho. Porque meus pais moram no sítio. Então, se aconteceu alguma coisa, né? Ou meu marido, aí dou uma olhadinha assim e falo assim, então tá, depois eu olho. E às vezes eu demoro. Você continua fazendo o que tá fazendo imediato? Eu respondo, mas não é aquela coisa que antes eu clicava, eu já tinha que responder na hora, sabe? Nossa, o Pedro. Eu falo que ele é médico. Hein? Eu falo que o Pedro é médico. Porque ele olha assim, ó, o negócio apitou, ele tá lá indo. Eu falei, paciente seu? Engraçado. Porque assim, tudo. Não consigo, eu tenho que olhar, eu tenho que então, não sei o quê. Porque o meu marido também chama Pedro. E é a mesma coisa, tem entendeu? Tem dois Pedros. É dois Pedros. Parece que é gêmeos. É gêmeos, parece que é assim, a mesma mãe e o mesmo pai. Deve ter sido em outra vida, que é tão igual. E aí, assim, ele é assim, chegou, tá respondendo e não para, é 10, 11 horas, eu falo assim, vamos acalmar aí, silencia esse celular. Aí eu ri muito, foi mês passado, retrasado, ele trocou de celular. Que o negócio parecia que era um alto-falante, as notificações, aí ele trocou para um, eu falei assim, tá bom, agora tá melhor, porque tá suave, ele morreu de rir. Porque é mensagem atrás de mensagem. Eu, nesses 9 meses, eu consegui, se eu quiser pegar o telefone e deixar ele ali, eu consigo hoje. Consigo totalmente. Se a pessoa que sabe que é urgente, alguma coisa, ela vai me ligar. Você não é dependente mais daquilo, não. Né? E quando eu vejo que eu tô muito ansiosa, eu tiro rede social, desligo, tiro tudo. No meu celular não tem notificação. Entendi. Só tem notificação. Eu também, acho que o meu também não. O meu vive mais no silencioso que até no negócio, entendeu? Às vezes. Mas eu consigo ter esse tempo, o meu time. Claro que a gente não vai deixar assim, deixa que semana que vem, não sei o quê. Não, você pode resolver. Aline, eu preciso que você faça isso pra mim, você pode? Pessoal, eu posso, mas daqui umas 2 horas, pode ser? A não ser que seja uma emergência, né? Sim, Aline, daqui eu preciso de um médico, você vem me ajudar. Claro, eu vou largar e vou ajudar quem me pediu, assim, sabe? Os amigos, minha família e tudo. Mas fora isso, se eu puder colocar o meu tempo e também, né, de acordo com a pessoa, olha, eu não posso dar horário, mas você pode dar horário? Eu também não posso. Vamos marcar para outro dia? Hoje eu tenho essa tranquilidade. Antes, quando às vezes marcava com o cliente, e aí o cliente, eu tinha que falar que poderia mudar o horário, talvez, por algum imprevisto e tudo, eu não faria isso. Eu ainda daria conta do outro. Entendeu? Eu não conseguia administrar para mim, entendeu? Então eu ia fazendo as minhas obrigações e não ia esquecendo de mim. A Aline não faz exercício físico, a Aline não toma um café, um almoço direito. Por exemplo, não dorme. Esse é o principal também. O meu foi a rotina. Eu acho que toda pessoa que tem ansiedade, ou qualquer pessoa, eu acho que rotina é liberdade. É claro que a gente sai, né, às vezes, e tenta retomar. Eu ainda estou no processo, não estou perfeita. Ninguém vai ser perfeito e é isso que também a gente tem que ter atenção. Porque não é porque você deixa de... Por exemplo, você faz uma rotina. Vou acordar a tal horário, vou ler 30 minutos, vou fazer uma meditação. E tem às vezes que não dá. Principalmente às vezes as mulheres que só têm filhos. E às vezes você também não tá afim, né? Não tem tem filhos, tem um marido, tem um trabalho, não quer deixar de ter uma carreira, né? Então às vezes você fala assim, só quero descansar um pouquinho, hoje eu posso. Você ter essa tranquilidade de fazer isso também, né? Mas a rotina me trouxe muito isso, então, principalmente a rotina de sono, porque eu sempre tive muita insônia. O que aconteceu quando eu tive o burnout? Eu fiquei 4 noites sem dormir, girada, ia pro trabalho, voltava. Trabalho e não dormia. Então eu tive a crise de ansiedade generalizada com pânico. As pessoas que me socorreram lá no trabalho falavam que eu verbalizava, né? Eu falava que eu estava com dor, que eu acho que eu ia morrer, né? E tudo. O meu marido, ele foi lá, me pegou, me colocou no carro, me levou para o hospital, eu não lembro. Mesmo verbalizando, não, você estava falando. Não lembro de nada. Deu apagão, né? Deu um apagão de ansiedade. Então,
Quando eu tive isso e eu tive que parar, que aí eu resolvi sair do trabalho, fiquei 9 meses parada, tive também, né, esse privilégio, né, todo mundo que tem, né, mas procurei outros, assim, a minha amiga Amanda, ela é fisioterapeuta, ela fazia pilates com ela, né, foi uma época que meu corpo já estava dando sinais, eu travei a coluna, e aí fiquei muitos anos com ela, e eu tive que sair por causa dessa rotina toda, né, e ela me ajudou muito, ela que me apresentou o Wagner, aí nesses momentos que a gente vê quem está do seu lado, que realmente assim, a gente vê que a pessoa considera mesmo a gente quando a gente não tem mais utilidade para ela. Então assim, eu não fazia mais pilates com ela, aí eu mandei uma mensagem para ela me perguntou se eu estava bem, eu falei, não tô precisando disso, tô sem emprego, não sei o que. Ela, não, vou te ajudar. Então ela me apresentou o Wagner. Então assim, o meu marido, ele teve uma super paciência, foi super companheiro, porque é realmente muito difícil. Quando você está nessa crise, que a forte que eu tive, os primeiros meses eu era assim, simplesmente um zumbi, sabe? Então ele me apoiou, ele me incentivou. Às vezes, do jeito dele, ele falava, pô, vamos aí, vamos sei o quê. Né? Tudo não é perfeito, mas sempre fez assim, tudo de melhor, assim, pra mim. Te deu suporte. Todo suporte, sabe? Tanto emocional, financeiro, e incentivou demais, sabe? Isso também influencia muito. Então, assim, é o que eu te falo, a ansiedade para muitos depende muito, né? Também da sua rede ali, né? Que você tem do seu lado. E às vezes você assim, por conta, né, desse fato que aconteceu com você, já te dava indícios antes que você precisava dar uma pausa. Dar uma pausa. Né? E aí precisou ter um fato mesmo específico para falar, ó, para. Mas tem gente que não tem essa clareza, assim, ou ainda não aconteceu de fato algo, sabe, impactante pra ela parar. Então precisa ter gente realmente, assim, também de fora, né? Uma coisa cuidado, que eu reparei muito foi quando eu falei que eu realmente precisava, foi até essa minha amiga Amanda, ela falou com a Aline, um dia eu fui lá no estúdio, sempre eu vou lá no estúdio dela, né? Tem a Malu lá, que é uma senhorinha que é fazer pilates junto com ela, que é um amor de pessoa, que era psiquiatra, foi psiquiatra e tudo. E eu cheguei, ela falou assim, eu falava com você, parecia que você não estava escutando. E quando você falava, eu estava falando, você já vinha em cima de mim. Então quando eu vejo que eu estou agitada, a pessoa está falando, já estou tentando interromper, aí eu identifico. Então são vários sinais, cada um tem uma forma, né? Tem gente que perde apetite, tem gente que não perde. Então é um trabalho assim, de muito autoconhecimento mesmo. É uma coisa muito louca. E é devagar. É devagar. Eu acho que é uma coisa assim, que é da personalidade da pessoa também. Tem muita pessoa que é muito exata, tem muita pessoa que é mais emocional, que é o meu lado. Então isso tudo depende muito de cada um, sabe? Eu acho que eu tenho até um projeto com uma outra amiga que a gente está querendo fazer, que é um blog falando dessas coisas, sabe? Juntando a fotografia e ela faz um texto, hoje até repostei um texto dela maravilhoso, que eu fiz um ensaio com ela, e aí ela disse, Lina, quer fazer um ensaio, mas não tem lugar, e tudo tem lá em casa, só lá na sala, lá, ele tá reformando, só tem um piano ali no canto, uma planta no outro canto com um quadro do meu pai, e só. Eu falei assim, dá pra fazer muito. Vamos lá. E aí eu fiz o ensaio dela. Tem até uma piadinha assim, né? Ela só tinha um piano, uma planta e um sonho. Tipo assim, se tem uma parede branca também, lá é parede branca, aí é um sonho. E aí ela viu, depois a gente teve umas outras ideias, enfim. Aí essa foto do piano que ela colocou hoje com um texto maravilhoso. E aí a gente tem, né, eu tenho essa... Fazer um projeto assim de você... porque a gente não percebe. A gente que tem ansiedade, né, a gente está até no mês de setembro, né? Sim. Mês amarelo. A gente às vezes se sente muito... Só. A gente não tem... Porque tem muita gente que fala, mas é porque não tem nada pra fazer. É porque é frescura, né? E tudo. Não é.
Às vezes a pessoa está ali trabalhando por horas, é a preocupação excessiva com certas coisas, é acontecimentos que acontecem, né? Por exemplo, teve uma amiga minha que ela não teve filhos, e aí todo mundo falou assim, se você não teve filho, e aí você não vai ter uma família, seu marido vai te deixar, não sei o quê. Falavam isso no trabalho, um trabalho antigo que eu tinha administrativo. E aí eu descobri que eu tinha adenomiose, que é um problema no útero. E eu nunca fui uma menina de sonhar em ter filhos. Eu não tenho primas, amigas minhas que já sabiam o nome do filho com 15 anos de idade, 12, 15 anos de idade, já tinha o nome. Vai ser esse nome, eu quero ser mãe, não sei o quê. Eu nunca tive isso. Mas quando você tem uma notícia dessa, que talvez você vai poder ou não ter, devido a esse problema, você dá um negócio. Então, assim, aí eu fiquei muito preocupada, de uma outra, foi nessa época do burnout, então juntou isso também. Eu sentei com o marido, a gente conversou e tal, né, falando, e aí um dia eu tava chorando lá no trabalho, que eu não aguentava mais dor, porque tava com muita dor, devido à adenomiose, tava no início do tratamento. Eu falei assim, amiga, o que você falou? Aí eu falei tudo, eu não sei, os outros falam que eu tenho que ter filho, não sei o quê, eu não sei quanto que eu vou ter, se eu vou ter, enfim, não sei o quê. Ela falou assim, não, Aline, calma, vai dar tudo certo, eu não tenho filho. Aí ela explicou que ela teve endometriose, só que a endometriose dela foi tão séria que ela teve que retirar o útero. Então por isso ela não teve filhos. E o marido dela não quis adotar, enfim. Aí ela me explicou, não, a gente vive muito bem. Então assim, às vezes eu reparo muito assim, não falar, aquela de fulano de tal, assim, mas você não sabe o que tem ali atrás. Você não sabe. Às vezes você zomba Você da dor sobe. do outro, né? E o outro não tem a necessidade de te falar. Ele não precisa justificar. Ele não precisa. E você também não sabe que você zomba às vezes da dor do outro. Porque às vezes você fala, eu não quero ter, eu quero ter alguma coisa, qualquer coisa. Mas é porque fulano de tal, não sei o que, das contas. Você não sabe. Então, assim, é uma coisa que eu peguei pra mim depois disso, sabe? Aí toda vez que as pessoas falavam, por isso que eu não falo pra ninguém, eu tô falando pra você, mesmo as pessoas falando pra você, gente, aí eu não falava, né, claro, porque eu não falava com as pessoas, sim. Mas eu falava, gente, vamos maneirar aí, porque vocês não sabem o que é, o que eles têm, se eles realmente optaram por não ter e tudo, vocês não sabem se eles optaram só por não ter, né? Também eu até postei, foi ontem, um texto do Piaget, não tenha filhos, né? Quem fala, se você não quer ter filho, se você quer ter filho, você vai ter que mudar, adaptar a sua rotina, né? Realmente para receber ele. Você vai mudar, você vai mudar também a forma como você vai fazer as coisas, né? Então você tem que ter essa preparação, porque filho não é só você ter, né? Para tirar foto, para postar. Exatamente. Tem toda uma estrutura, você tem que ter dinheiro, você tem que ter aquilo. Enfim, eu acho que... Nossa Senhora! E assim, então, a ansiedade e essas coisas que eu tive, muita gente não soube. Tem pessoas muito assim do meu lado não soube que eu fui pro hospital. E que eu estava assim. Entendeu? E igual eu lembro assim também que nessa fase eu perdi o meu cachorro, que era assim, eu fiquei na pandemia inteira morando sozinha com o meu cachorro. Então ele era meu companheiro. E com isso eu já estava toda assim, com muitas preocupações, tinha perdido pessoas especiais, mudei minha vida completamente, tive que levar ele pro sítio, tudo. E aí eu perdi ele, né? Cuidei o máximo que eu podia, até o que eu não podia, para cuidar dele e tudo. Aí gastei esse negócio, tirei o tempo para cuidar dele. E aí teve pessoas que falaram assim, não, você abandonou as pessoas do seu lado, e não sei o que para cuidar do cachorro, não sei o que. Eu falei assim, e quanto tempo eu fiquei com aquelas pessoas do lado delas, ajudando elas, deixando às vezes fazer coisas para mim, para fazer para elas, para estar do lado dando apoio, ou simplesmente estando ali do lado, né? Ninguém vê. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito, né, que você me perguntou qual a ansiedade, foi também isso.
foi cuidar mais de mim, da minha vida, focar em mim, né? E aquela coisa assim, né? Infelizmente, quanto menos as pessoas sabem, melhor é. É uma coisa que eu aprendi, tô aprendendo, né? Porque eu adoro postar. Mas você pode postar. eu né? posso postar. É aquela coisa assim, você pode postar, mas você não precisa. Tudo, né? Teve uma vez que eu lembro que eu falava muito algo que acontecia antes. Eu sempre falava algo que acontecia antes. E nunca, às vezes, as coisas aconteciam do jeito que eu falava por conta disso. Por conta dessa energia, ou por conta das pessoas. Então, assim, quando eu fiz uma viagem, assim, com o Pedro, eu falei pra ele assim, eu falei, olha, pouquíssimas pessoas sabem. A grande maioria só vai saber quando eu estiver lá ou quando eu estiver voltando. Porque é esse o controle que eu vou dar pra elas. Eu só vou fornecer o que eu quiser. Né? Então, assim, às vezes as coisas não acontecem porque você realmente você conta, você abre o leque, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe todos os seus passos. Teve uma vez que eu acho que foi uma famosa, que quando ela já estava no Brasil, ela postava vídeos lá fora. Aí pergunta, ela falou assim, não, é porque já aconteceu, deu tudo certo. Até pra minha segurança mesmo. Sabe? Igual fotografia, eu sempre posto uma hora depois que já tô em casa, que terminou o evento. A gente nunca sabe, né, quem tá por trás do negócio, sei lá. Eu acho que isso trouxe muita ansiedade também para as pessoas e também muita comparação, né? Porque a gente, querendo ou não, o que tá lá no Instagram é tudo muito filtrado. Não é 100% que você é. E a Aline não, a Aline era 100%, sabe? É assim, aberta a tudo. Eu tive que aprender um pouco isso. Porque o que uma amiga minha falou, você é muito inocente, Aline, você acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa que você. Eu sempre fui assim, muito emocional, muito emocional. Não que eu não seja agora, mas eu sei, eu tenho um controle disso. Mas na verdade você conhece até a pessoa que tá querendo te usar. Sabe? Hoje eu consigo perceber. Exatamente, por isso que ela consegue te manipular, assim, porque sabe como é seu jeito, e você fala, comigo hoje não vai rolar. Né? Eu não sabia isso, por isso que eu também já fazia um negócio. Aí quando eu fico, poxa, não sei o quê. Eu aprendi a dizer não, né? Vou aprender a dizer não. Não, menina, não é libertador. Não é libertador. Mas uma pessoa que sempre falou sim, sair disso aí é muito difícil. Mas minha mãe brinca muito comigo. Meu irmão, ele também é muito assim, né? Meu irmão muito emotivo. Nossa, ele acha que não pode ver nada. Se ele vê uma propaganda de margarina, desculpa, meu irmão, ele chora. Assim, ele é muito emotivo. Eu sou com você. Sabe? Ele é muito hoje em dia. Minha mãe fala assim, minha filha, tem coração aí dentro? Ela fica assim, ai, você tem coração aí dentro? Eu falei, não tenho. Só que pra nem todo mundo esse meu coração vai estar tão mole assim. Porque, né, a gente às vezes precisa ser um pouco mais assim. Eu sempre às vezes falo muito não. Até com o Lucas, que ele é muito pequenininho, eu preciso mostrar pra ele que às vezes pode rolar um sim. Mas eu preciso falar um não pra ele saber que nem tudo é possível, que nem tudo é fácil, sabe? Nem tudo, porque também pra minha vida não foi fácil. Então assim, se eu puder, lógico, proporcionar pra ele uma coisa melhor do que eu tive, eu vou proporcionar. Mas ele precisa saber que precisa ele também fazer por onde pra ter o sim, sabe? Mas aqui, antes da gente terminar, qual dica você deixa aqui pra gente? Pode ser profissional, pessoal. Eu sei que agora você pode ter umas dicas muito agregadoras, porque você passou, né? Não por um momento difícil, mas porque você está trabalhando a sua ansiedade. Mas assim, em geral, assim, o que você pode deixar aqui de dica pra gente? Eu acho que a gente tem que escutar mais a gente, assim, o que o nosso sentimento está dizendo. Claro, tem a racionalidade, tudo, mas ter o tempo nosso pra gente, assim, o tempo de solitude, não de solidão, mas de solitude. Eu comemorar as pequenas vitórias, sabe? Pegar um dia que você gosta de ler, eu adoro um café. Então eu pego o meu Kindle, vou lá para uma cafeteria, simplesmente vou ler e peço um café. Ou você gosta mesmo de uma série, um balde de pipoca, tira esse tempo.
É um tempo para você estar com você e com você. Eu acho que todo mundo tem que ter essa individualidade no momento. Eu na maternidade, eu vi isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma criança, às vezes a gente tem uma rede de apoio, né? Tem uma criança, mas muitas vezes a gente está só. Né? Por mais que a gente tenha ali, mas você tá com o bebê. Não, muitas das vezes você tá só com seus pensamentos, só com seus hormônios ali aflorados. Eu, toda segunda-feira, eu dediquei, que normalmente é a área da beleza é assim, né? Salão, fica fechado segunda. Mas então eu dediquei a segunda para ficar só comigo, né? Assim. Aí quando às vezes rola um paciente de segunda, eu não abro mão não. Mas algum outro dia da semana, você pega eu pego e faço. Porque tem que ter, sabe, eu libero o Lucas pra creche, com certeza, algumas coisas às vezes eu tô ali no meio do caminho, eu comprando fruta, pão no mercado, botando roupa pra lavar, aquelas coisas assim. Mas algum horáriozinho ali eu pego pra ficar no sofá ali vendo uma série, vendo alguma coisa, não fazendo nada, sabe, assim, nada. E eu acho que isso é muito bom. Eu volto, assim, quando eu vou buscar ele na creche, eu volto renovada. Às vezes eu não posso ir em lugar ou fazer alguma coisa, eu vou lá na minha casa, eu adoro cozinhar, fazer coisas gostosas. Assim. Nossa, pelo jeito realmente, não cozinha bem, meu Deus do céu. Eu gosto de receber as pessoas e tudo. Às vezes tem momentos que eu coloco uma musiquinha ali, uma taça de vinho e eu vou cozinhar, fazer uma coisa gostosinha, simples, mas gostosinha, sabe? Eu acho que você tem um momento de alguma coisa que você goste. Né? Se você não está com financeiro, não pode ir numa cafeteria, vai lá na sua casa, senta na poltrona, faz um ambiente, sabe? Tem alguma coisa simples, né? Tipo, conecta com você. Conecta né? com você. Aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei. Eu amei também. Tá? Eu já não posso dizer, não conhecia, mas assim, foi bom, tá? Então tá. Aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada.